fique esperto, porque se tiver alguém sorrindo pra você, não é ninguém amigo, não é nenhuma pessoa conhecida e também não tem ninguém filmando você, mas sim pode haver ali uma entidade ali à espreita, só esperando o mínimo assim de detalhezinho pro tempo passar pra você, ó. Sim, eu tô falando de Sorria, o novo filme da Paramount Pictures, e nesse vídeo aqui eu vou contar pra você o que eu achei desse filme de terror. Mas antes, não deixe de me seguir nas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo, e também não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, dar o seu like e também compartilhar esse vídeo com alguém que ama filme de terror, porque olha, pra quem gosta de filme de terror, esse aqui vai ser muito bom para você conferir. Agora, se você não gosta, se você tem um pouco de medo, eu não te aconselho a assistir, porque pode haver ali alguns sustinhos e um pouquinho ali de dorzinha no coração. Até mesmo dar alguns tipos de pesadelos ali de madrugada. Então, se eu fosse você, eu ia com calma e avaliava bem se realmente vale a pena assistir um filmezinho de terror, se vai estar muito seguro, se não tem nenhum tipo de problema, se você quer enfrentar na cara e na coragem, aí beleza. Agora, se você tem um pouquinho de medo, nem que assim, um mínimozinho, vai com calma. Depois de presenciar um suicídio na sua frente, e sim, esse filme tem alguns gatilhos de suicídio, então se você tiver algum histórico sobre isso, é melhor não assistir. Uma terapeuta se vê presa a uma maldição e corre muito atrás para entender o que está acontecendo e como ela pode se salvar, já que há um padrão enorme de pessoas envolvidas nessa corrente. E uma corrente mega amaldiçoada. Eu já quero começar falando que eu gosto muito de filme de terror e esse filme aqui é muito bom para quem gosta de filmes de terror. Para quem gosta daquele jump scare, sabe? Tem muitas cenas assim chocantes que dão realmente medo, que faz você dar aquele pulinho assim na cadeira, que realmente te faz ficar assustado, que vai dar uns pesadelos ali de madrugada, porque realmente são cenas muito boas. Então assim, cenas muito bem feitas de terror que fazem a pessoa ficar realmente com medo. Isso daí Sorria traz muito bem. Não acho a história arrastada, eu acho a história muito objetiva, até demais. O único problema desse filme pra mim é que ele acaba pegando um caminho muito óbvio e faz com que talvez pelas pessoas que assistem muitos filmes de terror, identifiquem alguns padrões que a gente chama de clichê nesse gênero de terror. Então tem muitas coisas que acontecem na história que, se você presta atenção, você acaba captando ali algumas mensagens e você acaba descobrindo o que vai acontecer. Então, por exemplo, você vê uma determinada cena, você pensa, já sei, isso daqui vai acontecer. E 5 minutos depois, às vezes até menos, você já sabe o que vai acontecer e é aquilo realmente que é confirmado. O que você pensou é confirmado na cena. Então essas obviedades, essas coisas previsíveis demais, acabam atrapalhando, entre aspas, um pouquinho a história. E eu coloco atrapalhando entre aspas porque você acaba descobrindo, então não existe o fator surpresa, porque você já sabe o que vai acontecer, porque realmente é muito previsível, mas ao mesmo tempo ele vai para uma linha narrativa que, mesmo sendo óbvio, é interessante de assistir. E faz com que o filme realmente fique bom, fique realmente muito interessante e você fique apegado àquela história ali, entretido naquela história, que faz você ficar prestando realmente atenção a ponto de você levar sustos. Então, apesar de ser óbvio, a história te prende, a história te amarra de uma maneira muito boa. E isso, pelo menos pra mim, é o importante. E as cenas de jump scare são espetaculares. É um negócio assim surreal de bem feito, realmente dão muito medo. Então, se você for muito sensível, eu já aconselho a pensar 2 vezes antes de assistir esse filme, porque o medo é real. Os atores são bem ok, eles estão ali bem direitinhos, não tem nada muito excepcional, mas não tem nada muito, nossa, coisa fraca, horrorosa. Todos os atores, eles estão muito bem nos seus papéis, nos seus respectivos papéis. Tem ali o ator de The Boys, que caraca, ele é insuportável nesse filme, eu fiquei com muito ranço dele, mas ele cumpre ali o papel de... Não vou dar muito spoiler, né? Eu já ia dar um spoiler aqui, mas ele cumpre um determinado papel de um filme de terror. Quem é muito fã realmente de filme de terror já sabe mais ou menos qual é o checklist que tem ali. Agora, uma coisa que me incomodou muito nesse filme realmente foi o final, porque, como eu falei, ele vai para uns caminhos ali de obviedades e coisas muito previsíveis, mas mesmo assim ele traz coisas positivas, realmente é uma história interessante. Só que o final do filme, pra mim,
poderia ter sido melhor, poderia ter sido muito mais bem resolvido, de uma maneira que fosse bem mais atrativa e condizente com as coisas anteriores que a gente viu na história. É que eu não quero dar spoiler, mas existe um final assim na minha cabeça que eu acho que seria muito melhor do que o final que foi trazido no filme. Eu não vou dar muito spoiler, eu vou jogar assim no ar, então assim, quem entender, entendeu, caso você já tenha visto o filme. Mas se tivesse a cena final, podendo até ser a mesma, mas envolvendo o sobrinho da personagem, eu acho que seria muito mais interessante você finalizar dessa forma e trazer outras nuances ali para aquela situação do que você finalizar do jeito que o filme foi finalizado. Não que seja ruim, mas talvez tenha sido um pouco preguiçoso e talvez tenha sido mais do que óbvio do que todas as outras coisas. Que, como eu falei, eu repito, apesar de ser óbvio, o filme realmente é interessante. O filme não é ruim pelas suas obviedades. O filme ele é óbvio, ele é previsível, mas mesmo assim ele faz você ficar prestando atenção e te faz ficar ali preso àquelas situações e você fica realmente, caramba, que maneiro, não acredito que eles fizeram isso daqui. Agora, o final do filme, não sei, não me agradou tanto não. Agora, o final do filme, ele já não é tão, assim, atrativo. Porque ele também é um pouco óbvio, mas ele é muito fácil. Ele não é bem finalizado pra mim. Ele é muito, ok, beleza, vamos pegar isso daqui, já que tá todo mundo aqui nesse caminho, vamos trazer todo mundo. Ele não dificulta, ele não aprofunda mais a situação. O filme ele traz tema muito forte como a saúde mental. Ele não explora muito isso e eu acho que poderia ter sido explorado mais porque é um tema atual, um tema que levantou muitos debates, principalmente nesses 2 últimos anos com pandemia, que não é tão aprofundado assim. E no momento ali no final do filme que parece que vai virar e falar, caramba, vamos tentar falar sobre saúde mental, sabe? Dá uma sensação que vai se aprofundar nesse tema, ele acaba não se aprofundando muito e pega resoluções fáceis para tentar acabar logo com o filme e finalizar e já entregar. Para mim ficou um pouco estranho. Mas mesmo assim ele não tira muito a graça não. Mesmo assim esse final um pouco capenguinha, ele acaba sendo um bom filme para mim. Não é uma obra-prima, não é excelente, não é excepcional, mas é aquele filme bem legal, bem interessante para quem gosta de filme de terror. Mas e você? Você gosta de filme de terror? Me conta aqui nos comentários. E me conta também se você tá ansioso para assistir esse filme, porque eu fiquei surpresa, confesso. Eu não esperava muita coisa não. Eu vi que muita gente estava gostando, que o filme realmente estava sendo muito bem falado, mas eu não adentrei muito nessas críticas, porque eu também não gosto muito de ver críticas de outras pessoas antes de eu assistir, porque eu não quero que afete a minha opinião. Mas eu vi que muita gente estava falando bem do filme, então assim, pelo fato de falar bem, já me despertou um pouco a curiosidade, mas eu não esperava muita coisa não, afinal é um filme de terror, então não tem muita coisa pra gente esperar, a gente só quer realmente levar alguns sustos e que seja um filme realmente interessante. E foi isso que pra mim foi. A minha experiência foi realmente muito interessante, eu gostei pra caramba e agora eu quero saber de você, se você tá ansioso. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, dar o seu like, compartilhar esse vídeo com quem precisa assistir um filmezinho de terror. Também não esqueça de me seguir nas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo, porque lá eu também comento muito sobre séries, filmes e também um cadinho de livros. E me conta aqui nos comentários se você tá querendo realmente assistir o filme e se teve algumas pessoas que ficaram sorrindo pra vocês, hein? Tchau, até o próximo vídeo.